só pode estar aí. Porque é os momentos em que a gente se sente mais vivo. E o conhecimento, uma descrição apurada e precisa do que é essa experiência, pode nos ajudar a entender ela, mas não é ela. David Foster Wallace. Ele é um professor e escritor americano que escreveu algumas novelas, romances, na verdade, que ficaram muito famosos, mas eu não estou aqui para falar dos romances dele. Eu quero falar do caso, como o caso da vida dele me fez refletir muito sobre a esperança que a gente deposita no conhecimento. Ele tem um discurso que ele deu numa formatura que é muito conhecido, que o nome dele é Isso é Água, ou em inglês This is Water. Eu vou deixar aqui linkado em algum lugar uma versão dublada, uma versão legendada, para você ver como você preferir, caso você queira. Eu vou te dar o contexto aqui do que ele fala no discurso. Ele começa com uma história de dois peixinhos que estão nadando na água, e de repente um peixe mais velho passa por eles e fala: "E aí, rapazes, como é que tá a água?" E passa, vai embora. Os peixes vão nadando, e depois de um tempo andando junto, ele olha um pro outro assim: "Mas que porra é água?" E assim ele abre esse discurso que, de uma forma sensível e inteligente, que são marcas muito fortes dele como escritor e como uma personalidade também, vai demonstrando como nós não somos conscientes do nosso ambiente. Como nós ficamos tão mergulhados na automatização, da forma como a nossa cabeça funciona, que nós vamos seguindo pelo automático no decorrer da vida e não nos damos conta do que está acontecendo. E temos essa tendência autocentrada de viver como se o mundo, como se nós fôssemos o centro do mundo. Porque essa é a realidade da humanidade. É a sua realidade, é a minha realidade. Nós somos presos a esse ponto de vista de nós como centro de tudo, porque é o único lugar onde a gente consegue experienciar a vida. Eu experiencio a vida a partir desse ponto. Então, por mais que eu tenha conhecimento do quanto esse ponto não é o centro da vida, a minha experiência da vida vem através desse ponto. E ele fala da importância da atenção a respeito de reconhecer do que tem para além desse ponto. E com esse discurso, que tem essa força impressionante de te botar com o pé no chão, ele transmite essa mensagem bonita, real e aterradora, de uma forma que você admira ele como ser humano. Foi a sensação que eu tive assim, ouvindo o discurso dele do início, não exatamente do início do primeiro minuto, mas conforme o discurso vai seguindo, mais eu fui vendo uma admiração crescendo por ele como ser humano. Até que recentemente, meses depois de ouvir o discurso dele, eu vim descobrir que ele se suicidou. E foi um tanto chocante para mim descobrir que ele se matou, porque ver um ser humano com essa inteligência e com essa sensibilidade e com esse conhecimento a respeito da nossa condição humana, me surpreendeu descobrir que ele se matou. Eu vim descobrir depois que ele sofreu de uma depressão severa, há anos que ele tratava com remédio, e me deparar sobre essa realidade da vida dele, da história dele, mesmo que eu saiba só um pedaço muito pequeno, me fez lembrar do quanto o conhecimento não é tudo. E tudo que eu tenho para falar daqui para frente não é sobre a vida dele, não é sobre o caso dele, mas de fato o que aconteceu com ele motivou a minha reflexão sobre o que eu vou trazer a seguir, que tem muito mais a ver com a minha própria vida, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que eu encontrei muito cedo o valor do conhecer, do conhecimento. Contanto que eu tenho o hábito de falar no final dos vídeos, busque conhecimento. Eu gosto dessa mensagem porque eu encontrei na minha própria jornada o valor que o conhecimento trouxe para mim. Mas um processo que foi importante para mim entender foi do quanto o conhecimento não é o caminho final, não é a grande meta. O conhecimento é sim útil. Eu vi a diferença que ele fez no meu caminho, principalmente conversando com outras pessoas e vendo como elas lidam com a própria vida, como elas respondem à experiência da vida delas. E eu vi o quanto eu saber certas coisas que eu sabia faz uma diferença em como eu lido com tudo que eu tenho ao meu redor, tudo que surge de dentro da minha experiência. E ao mesmo tempo é importante que eu reconheça o quanto o conhecimento não é o suficiente para tudo isso. Não é do conhecer que vai brotar a vida boa que eu tenho plantado ao longo de todos esses anos. Que eu tenho buscado como melhorar a minha experiência, como diminuir o medo,
como lidar com essa experiência de estar vivo de uma forma agradável, mas não agradável de não ter problemas, mas sim como, através dos problemas, encontrar o que a vida tem de melhor para oferecer. Isso tudo reforça para mim o quanto que a vida, por mais simples e bobo que pareça, é sobre viver, é sobre as ações que nós estamos tomando, e não sobre o conhecimento que temos a respeito dessas ações. Mas o que estamos fazendo, o passo que estamos dando. Não no aspecto em que cada passo que a gente tem que dar tem que ser o passo perfeito e o melhor possível, mas do quanto você está recebendo esse passo. Do quanto você aceita ele ser o que ele é e segue em frente para o próximo. E uma experiência que eu tive recente, que foi outra amostra disso, outro retrato, outro lembrete desse para mim, foi de reconhecer minha sombra. Há um tempo atrás eu já tinha entrado em contato com o conceito da sombra de Jungiana, e eu estava nessa coisa de eu quero encontrar minha sombra, eu quero descobrir qual é esse lado que eu reprimo que tem dentro de mim. E depois de semana nessa busca, eu realizei uma parte da minha sombra. E eu via total a diferença entre o conhecimento que eu tinha a respeito do que era a sombra e como ela se manifestava, e de experienciar a sombra e viver ela acontecendo. Eu falei isso no vídeo da Jornada do Eu, o capítulo 7. Eu vou deixar aqui linkado, que eu dou mais detalhes de como foi toda essa transição. Mas foi muito saliente para mim a diferença de saber e de tomar posse do conhecimento no sentido de viver ele. Porque no final das contas a vida é sobre isso. A sensação do seu pé no chão, essa apreciação das palavras que vão saindo da sua boca enquanto você fala, dos seus movimentos, do sentimento que você sente quando alguma coisa te acontece, quando você bica o pé da cama sem querer, quando você prova uma comida gostosa. Nós somos conscientes, isso faz a gente entrar numa espiral de ser consciente da consciência, de estar consciente da consciência, onde a gente fica pensando sobre o pensamento e do pensamento do pensamento. Toda essa abstração que a gente é capaz de fazer através dos pensamentos nos permitiu construir muitas coisas. De fato, a humanidade foi capaz de elaborar e desenvolver diversas tecnologias e compreensões a respeito do mundo e sobre si mesmo através do pensamento. Só que a vida não se resume ao pensamento. E por isso que foi tão marcante para mim a diferença entre entender como minha sombra se projeta e eu viver a projeção da minha sombra. E sempre vai ter essa diferença, porque não importa o quanto você conheça, o que importa é como você está vivendo o que você está vivendo. É como você está experienciando aquilo, a forma que você está recebendo. É algo tão sutil que é difícil pôr em palavras. É difícil dar instruções de você faz isso, um passo a passo. Você faz isso, aquilo e pronto, você está experienciando. Na verdade não é difícil, é simples. Só que é tão simples, tão simples, que a gente não dá confiança. A gente não bota fé, a gente não consegue confiar nisso. A gente consegue notar a vida em toda a sua complexidade e variedade, que quando vamos falar sobre experienciar todo esse reino complexo de acontecimentos e eventos, nós esperamos, através dessa percepção nossa, que experienciar a vida tem que ser algo complexo. Precisa ser complexo. Porque se não for, alguma coisa está faltando nisso. Porque será que é isso mesmo? Será que é só isso? Porque estar experienciando a vida é literalmente só sobre estar aqui. Você vendo esse vídeo, olhando para mim enquanto estou falando toda essa coisa, ou eu aqui, no caso, olhando para a câmera, imaginando você, e tendo essa conversa, experienciando esse momento. E não o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho para fazer daqui a 30 minutos, o que aconteceu ontem, a conversa que eu tive com meu pai quando eu tinha 13 anos, e o sentimento que isso me causou. Toda essa viagem entre passado e futuro que a gente vive constantemente. Isso é o conhecimento. Isso é essa abstração que a gente está. E viver a vida é tão simples quanto você reparar no ar entrando e saindo do seu nariz. Na sola do seu pé no chão. Na sensação que você está sentindo agora. E só está nesse momento. É simples assim. E o tempo todo nós somos
tragado pelo nosso pensamento, para o passado, para o futuro, para qualquer lugar, e deixamos de estar vivendo isso. E ficamos apegados ao conhecimento. O conhecimento não vai trazer essa experiência da vida boa que a gente busca. Porque quando você para pensar nos melhores momentos que você já experienciou estando vivo, você vai ver como você estava totalmente fora da sua cabeça. Você não estava sendo conduzido ou confiando nas suas abstrações. Por exemplo, quando você conversa com alguém e de repente você tem aquele estado e fala assim, mano, já passou 1, 2 horas que a gente está conversando, parece que tem 10 minutos. Caralho, o tempo tá voando. Porque você está tão presente, tão imerso naquela experiência, que o tempo, o que você sabe, o que você conhece, não é uma questão. Eu vejo que é nessa experiência de presença que está o sentido dessa experiência toda. Só pode estar aí. Porque é os momentos em que a gente se sente mais vivo. E o conhecimento, uma descrição apurada e precisa do que é essa experiência, pode nos ajudar a entender ela. Mas não é ela. Isso definitivamente é o que tem me ajudado a experienciar a vida de uma forma cada vez mais agradável. E poder sorrir por que quer que eu encontre no meu caminho. Porque seja bom, seja gostoso, seja desagradável, seja desconfortável, é a vida, é a experiência de estar vivo. Poder experienciar cada coisa desagradável é a mesma coisa que nos permite experienciar tudo de agradável que encontramos. Então busque conhecimento, mas não se apegue a ele. E te vejo no próximo vídeo.